irmãos, para abrirmos vossas Bíblias no livro de Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, versículos 6 a 13. A palavra de Deus diz: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Vamos ter uma palavra de oração. Querido amado Pai, obrigado por este dia especial para a Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia. Pai, eu oro que a tua mão continue a estar sobre esta igreja e que ela continue a crescer em espírito também e em número, que eles cresçam espiritualmente. Pai, que haja mais almas alcançadas com o Evangelho aqui nesta comunidade. Que esta igreja continue a ser um farol. Que eles resplandeçam Jesus nas suas vidas. Pai, obrigado pelo pastor Rui e a sua família e a bênção que tem sido para nós. Pai, por favor, continue a dar sabedoria ao pastor Rui enquanto ele dirige esse rebanho. Pai, agora eu peço a tua ajuda com a mensagem, unge os lábios fracos para que eu possa dizer aquilo que tu queres que ele diga. Use-me como instrumento nas tuas mãos e que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos aqui esta tarde. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Amém. Esta tarde, irmãos, eu tenho uma mensagem muito simples e espero que seja edificante aos vossos corações. Mas não sei quantas vezes eu li esta passagem, esta história sobre Maria, mas é uma história que se encontra também em Marcos 14, se quiserem apontar, Marcos 14, versículos 3 a 9, e também em João 12, versículos 1 a 11. Mas há outro episódio semelhante a este em Lucas 7, mas parece ser distinto do nosso texto, porque o Senhor estava em casa de um fariseu e a mulher envolvida era considerada como uma pecadora. Então podem ler sobre isto em Lucas 7, versículos 38 a 50. Mas quando lê a história, há um versículo que chama a nossa atenção. E tem realmente muito significado sobre o ato sacrificial, mas amoroso de Maria. Eu refiro-me ao versículo 13, onde a Bíblia diz novamente: Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, olha aqui, também será referido o que ela fez, Maria fez, para memória sua.
Isso quer dizer que quando os discípulos partilharam o Evangelho, era para eles partilharem também este exemplo do amor e de devoção de Maria. Ou seja, o exemplo de Maria era para ser visto como um memorial. Apenas Mateus e Marcos referem-se a este ponto. De qualquer forma, um memorial é um monumento comemorativo, algo que merece ser lembrado e que dá certa instrução. O exemplo de Maria era mesmo isso, e assim digno da nossa atenção esta tarde. Então, eu achei intrigante que o Senhor chamou a atenção para o ato sacrificial de Maria, algo que deveria ser lembrado e até praticado. Enfim, o que eu vejo aqui é um memorial exemplar junto à mensagem evangelística. Ok? O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a vida cristã é uma vida de entrega total ao Senhor. Concordo com isso ou não? Sim? Talvez 2 pessoas concordam. Ok, muito bem. Ainda estão comigo. De qualquer modo, quero chamar a vossa atenção para este ato, sacrifício especial demonstrado por Maria. Porque o Senhor elogiou o ato dela dessa forma? Porque Ele honrou o sacrifício voluntário de Maria? Porque o ato dela era para ser lembrado como um memorial durante a pregação do Evangelho. O que o Senhor queria dizer com isso? Porque o exemplo de Maria era memorável. É isso que nós queremos observar esta tarde, com a ajuda de Deus, e eu espero que chame a nossa atenção a respeito do nosso compromisso amoroso e devoção ao Senhor. Eu tenho receio que quando nós lemos esta história, fiquemos presos apenas pelo valor do perfume, tal como fizeram os discípulos, e nós perdemos o verdadeiro significado por trás do sacrifício de Maria. Enfim, como crentes, nós deveríamos entregar o nosso tudo a Cristo, buscando os interesses dele, com toda a nossa atenção para ele. Assim, Cristo é o nosso tudo, dando-lhe o nosso tudo. Amém? Ao começarmos, o pensamento que eu espero transmitir esta tarde é que Maria, escutem bem, Maria derramou o perfume todo e não guardou nada para si mesmo. E depois, quero que nós vejamos que nunca é um desperdício entregar o nosso tudo ao Senhor, não retendo nada para nós mesmos. Amém? Na verdade, o que os discípulos viram como um desperdício, o Senhor viu como devoção e dedicação. Enfim, nunca é um desperdício dar o seu tudo ao Senhor. Não se esqueçam disso. Em termos cronológicos, Jesus estava a caminho no sentido de Jerusalém, onde ele seria crucificado, e ele acabou de sair de Jericó, e no caminho o Senhor para na cidade de Betânia, uma pequena aldeia nas encostas orientais de Monte das Oliveiras, que ficava uns 3 quilómetros de Jerusalém. Betânia era a cidade natal de Lázaro e de suas 2 irmãs. Maria e Marta eram as irmãs de Lázaro. Era o sítio onde Jesus tinha ressuscitado Lázaro, em João 11. Esta pequena aldeia era um lugar que Jesus e os discípulos visitaram frequentemente. E é bem provável que eles visitaram a casa de Lázaro e Maria e Marta em várias ocasiões. Enfim, Jesus está de volta em Betânia e está na casa de Simão, o leproso, versículo 6.
Agora, não há muita informação dada sobre este homem. Algumas sugestões têm sido dadas sobre a sua identidade. Alguns pensam que ele era o pai de Maria, e referem-se ao João 12, mas não quero entrar nessa discussão, ok? O que nós sabemos sobre este Simão é que uma vez ele foi curado da lepra. Ele não teria tido lepra nessa altura, porque os leprosos eram considerados impuros e deviam viver sozinhos, não é, fora do campo, segundo Levítico 14. Assim, não podiam habitar dentro de casa. Então, qualquer pessoa que tivesse assistido a uma refeição com um leproso também teria sido considerado como impuro, não é? Por isso, nós concluímos que Simão já foi curado e assumiu este título só para o distinguir dos outros que tinham o mesmo nome. Enfim, encontramos aqui o Senhor em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e de repente veio Maria, irmã de Lázaro. E ela vem com um unguento, um perfume precioso e valioso. O que ela faz com o unguento é o que nós queremos considerar esta tarde, ok? A primeira coisa que nós queremos ver aqui é como este ato de Maria foi motivado por amor. Motivado por amor. Vejam versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Quer dizer, quando penso realmente no que ele fez, eu creio que demonstrou o seu amor sincero e devoção ao Senhor, fazendo o que ele podia em honra do Senhor. Naquela refeição, o Senhor estava cercado por pessoas que o amaram. E de repente, Maria entra na sala. Imaginem comigo, ela entra na sala, quebra o frasco, não é? Que guardava o perfume. E ela procede, despojando o unguento valioso sobre a cabeça e os pés do Senhor. E começa a limpá-los com o seu cabelo. E para ela fazer isso, ela precisava de dobrar, certo? Perante o Senhor. Ela curvou-se diante do Senhor para limpar os pés dele. Estão comigo? Que é um símbolo de humildade e serviço. Foi então uma demonstração humilde do seu amor e devoção ao Senhor. Na minha mente, eu posso imaginar enquanto Maria derramou o unguento no corpo de Jesus, foi como se ela dissesse a ele: Senhor, isto é apenas um pequeno gesto do meu amor por ti. Amém? Foi, de certo modo, uma ação exterior do amor interior que Maria tinha pelo Senhor. O que é que nós fizemos manifesta o nosso amor pelo Senhor, certo? Não nos esqueçamos, este ato de amor foi reconhecido por aqueles presentes naquele dia. Quer dizer, deu testemunho aos outros do amor dela pelo Senhor, certo? Imaginem quando ela quebrou aquele perfume, o cheiro, não é? E como chamou a atenção de todos. Não é que ela queria chamar a atenção para ela, não é? Mas aquele cheiro, não é? Chamou a atenção das pessoas como Maria amava o Senhor. Irmãos, será que o nosso testemunho demonstra o nosso amor pelo Senhor? O amor de Maria pelo Senhor foi evidente pelo fato que ela estava disposto
a derramar todo o perfume. E não colocou apenas algumas gotas, não é? Que era costume de usar nos convidados de honra na sua casa, não é? Enfim, o amor que Maria demonstrou com este gesto provou que ela amava o Senhor mais do que tudo no mundo. Será que isso descreve o nosso amor pelo Senhor esta tarde? Não é? Estamos aqui a falar sobre dedicação, não é? Um entregue total de nosso tudo ao Senhor, não é? Estamos aqui a celebrar o 14º aniversário da igreja, que dá testemunho da fidelidade dos irmãos, não é? Fidelidade, dedicação, entregue total ao Senhor. Então, vemos isso também neste ato de amor feito pela Maria. Então, foi um ato motivado por amor. Irmãos, nós vamos ser dedicados ao Senhor porque nós o amamos. Amém? Continuando, eu vejo aqui que o ato de Maria foi marcado por sacrifício. Sacrifício, versículos 8 e 9. Os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este aguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Com este ponto, eu queria chamar a vossa atenção para o valor do aguento, do perfume, que era uma pomada de cor vermelha, retirada de uma planta que cresce em Índia, e antigamente foi usada para o embalsamento dos corpos dos mortos antes do seu enterramento. E em João 12:3, João diz que era um arratel, não diz bem, de nardo puro, ou seja, 16 onças, que é igual a cerca de 455 gramas. Ok? E o relato em Marcos também diz que era nardo puro, mas de muito preço, e que estava guardado num vaso ou num frasco. Ok? Eu queria fazer uma pesquisa antes de vir cá para ver qual era o perfume mais caro do mundo, mas não consegui. Mas aqui em Marcos 14, descobrimos o valor do unguento. Vamos agora ao Marcos 14, 5, onde nós encontramos o mesmo relato, a mesma história. Marcos 14, versículo 5. Onde a Bíblia diz: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Tinha o valor de 300 dinheiros. Um denário, não é? Uma moeda de prata romana que era equivalente ao salário de um dia. Ok? Um denário. O valor de um dia de trabalho. Portanto, quando Mateus diz que o aguento podia ter sido vendido por grande preço, temos aqui uma indicação do seu valor. 300 dinheiros naquela altura era quase o salário anual da pessoa. Ok? Quer dizer, era o salário de 300 dias. Agora, no meu entender, o valor deste aguento teria comprado comida o suficiente para 5.000 pessoas. Olha, vejam João 6, 7. Estamos aqui a falar sobre o valor deste perfume. João 6, 7. Filipe respondeu-lhe. Olha, nesta história temos aqui a multiplicação dos pães, não é? Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. 200, estamos a falar de 300. Aqui diz 200. Certo? Então, Filipe considerava que 200 dinheiros não seriam o suficiente para dar um pouco a cada um dos 5.000 homens ao lado de mulheres e crianças. A questão que nós queremos retirar disto é que Maria
deu o seu melhor ao Senhor. Amém? Ela não guardou nada, não é? Quebrando o frasco, Maria mostrou o seu compromisso total ao Senhor. Então, a sua intenção foi usar tudo, dando o seu tudo àquele que amava de coração. Amém? Não sabemos por quanto tempo ela guardava este dinheiro, não é? Este perfume para comprar. Aliás, guardava o dinheiro para comprar este perfume. E para qual fim foi guardado? Talvez ela queria usá-lo para o seu casamento. Nós não sabemos. De qualquer maneira, isso demonstrou que o seu compromisso era genuíno e completo. O importante é ver como ela, voluntariamente e com amor, deu do seu melhor ao Senhor e não guardou nada para si mesmo. O seu ato mostrou que o Senhor tem muito mais valor do que ela alguma vez poderia dar. Não é? Não acham que o Senhor merece o nosso melhor? Não é? O que ela fez-lo abertamente e sem vergonha. Não importa o que os outros pensaram, ela entrou e quebrou e derramou tudo aos pés do Senhor. Já foi dito, devoção total vai custar-nos algo, mas é um preço que estamos dispostos a pagar por amor pelo Senhor. Amém. É um sacrifício digno de fazer, demonstrando o nosso amor pelo Senhor. Eu pergunto-lhe esta tarde, quanto ama o Senhor? Não é? Se estivesse no lugar dela, teria derramado tudo ou só um pouco? Guardando um pouco para si. Não é? Portanto, foi um ato marcado por sacrifício. Foi mesmo um sacrifício para ela. Não é? Quase um salário de um ano. Agora, continuando. Reparem como o ato de Maria foi, infelizmente, minimizado pelo homem. Não é? Os discípulos disseram no versículo 9: pois este aguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Então este ato foi degradado, desprezado, não é, pelo homem. E aqui a crítica veio dos discípulos, especialmente Judas Iscariotes, não é? Que possuía um coração cobiçoso. Ele não estava a pensar no valor de Jesus, mas no perfume e quanto podia ser vendido, não é? Agora, não conseguindo o seu caminho, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que é equivalente a menos de 100 dinheiro. 100 dinheiro. Quando vive para o Senhor e demonstra a sua devoção a Ele, pode contar com crítica dos outros, até dos crentes. Por que vive assim, dizem eles? Porque dá tanto ao Senhor, não reserva tempo para si mesmo, não guarda tempo para a sua família. A questão é que atos de devoção ao Senhor vai atrair as críticas dos hipócritas espirituais. Ouviram? São pessoas que não são dispostas a entregar o seu tudo ao Senhor. Enfim, em vez de dar ouvidos às críticas, é sempre melhor dar o seu tudo ao Senhor, confiando nele e seguindo a vontade dele para a sua vida. Amém? Não deixe a crítica de impedir o seu compromisso total ao Senhor. Olha, Maria não se preocupava com
o que os outros pensaram sobre a sua expressão do amor. Reparem, o que o homem desprezou, o Senhor distinguiu. O que o homem renunciou, o Senhor respeitou. Então, o que o mundo pode ver como um desperdício, o Senhor honra, porque nós demos o nosso melhor absoluto a Ele, dando-lhe o nosso tudo. Então, isso leva-nos agora ao próximo ponto. O ato de Maria foi medido pelo Senhor. Foi medido pelo Senhor. Ainda estão comigo, sim? Ok, muito bem. Versículo 11. Aliás, 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: porque é feliz esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo. Olhem, ouviram? Nós gostamos de medir o nosso sacrifício pelos padrões do homem. Gostamos de comparar o nosso sacrifício com o sacrifício dos outros. A questão é que não importa o que o homem pensa, mas o que o Senhor sabe que é verdade. Certo? O Senhor honrou o compromisso de Maria, que deu o que podia dar, mesmo que o Senhor mereceu mais. Não é? O Senhor mereceu mais do que isso. A pergunta de hoje é: se o Senhor me disse o seu amor e a sua dedicação hoje, como seriam? Não é? Está a fazer tudo o que pode? Está a dar tudo que pode? Eu creio que se nós verdadeiramente analisássemos o nosso compromisso, reconheceríamos que nós podemos fazer mais. Não é verdade? Por último, a Maria fez um ato memorável por outros. Versículo 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Esse é o versículo que chamou a minha atenção, não é? Posso dizer esta tarde que este ato de Maria feito há mais de 2.000 anos, aliás, ainda serve como memorial. Não é? Embora fosse um pequeno ato de seu amor pelo seu mestre, o Senhor viu como uma grande demonstração de devoção a Ele. Na verdade, foi um serviço que ficou na história como um ato louvável de devoção genuína ao Senhor. Então, a Maria não se preocupava com o que os outros pensaram. Ela simplesmente queria mostrar ao Senhor o quanto ela o amava. Enfim, o ato de Maria ficou como um testemunho para partilhar. Eu até diria que ela nos deixou um exemplo para seguir. Ela mostrou onde estavam as suas prioridades. Nós conhecemos Maria antes disso, quando Jesus visitou a casa dela, durante o qual ela ficou aos pés do Senhor para ouvir as suas palavras, não é? E a sua irmã Marta ficou irritada porque Maria não ajudou com as tarefas da casa, não é? No entanto, o Senhor respondeu, não é? Louvando uma vez mais a escolha dela, porque foi a resposta correta naquela altura, não é? A questão neste trecho da Escritura é que nós podemos ficar demasiados ocupados na nossa vida, que não reservamos tempo para o Senhor, para o conhecer melhor. De qualquer forma, Maria pareceu atender melhor a razão por trás do sacrifício do Senhor, e ela queria mostrar e demonstrar o seu amor pelo Senhor com este sacrifício especial. Em conclusão, o que está a guardar para si esta tarde?
verdadeira devoção não pode ser escondida. Naquele dia, o testemunho de Maria tornou-se notável pelo cheiro que encheu a sala. Não havia dúvida nenhuma que algo foi feito por amor pelo Senhor. Alguns criticaram. Foi um ato mal compreendido e mal interpretado, mas o Senhor comentou, dando valor àquilo que Maria fez. Então, irmãos, eu prefiro fazer aquilo que honra o Senhor em vez do homem. Nós não estamos aqui para agradar aos homens, só ao Senhor. Podem tentar, vão ficar cansados. E não dá. Acreditem em mim. A questão é que Maria deu o seu tudo ao Senhor, derramando o frasco todo, não é? Que fez um impacto naqueles ao seu redor. Será que hoje nós temos um amor pelo Senhor, uma devoção a Ele que faz um impacto naqueles ao nosso redor? Eu termino com essa pergunta. Já esvaziou o frasco todo? Já entregou o seu tudo ao Senhor? Porque as suas ações demonstram o seu amor sincero pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Querido amado Pai, obrigado por este dia, obrigado por estes irmãos, por esta igreja. Pai, obrigado pelo exemplo de Maria, que deu o seu tudo ao Senhor. Ela deu o seu melhor ao Senhor. Que isso seja uma lição para nós hoje, Pai. Que nós não guardemos nada para nós, mas que nós nos coloquemos a nós mesmos no altar do sacrifício, como Romanos 12 diz. Pai, nós queremos dar o nosso tudo ao Senhor. E que nós fiquemos fiéis e totalmente dedicados a Ti. Nós pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Amém.